Olá, bom dia. Como foi proposto aí no tema do vídeo, eu vou estar aqui falando sobre como fazer o recorte da cuba na pia em porcelanato. Porque isto é um desafio para nós, esse trabalho, porque a maioria das cubas elas são de sobrepor, né? É de sobrepor ou de embutir, mas muitas vezes nós fazemos uma adaptação à cuba que é de embutir, a gente coloca ela rente, nem embutida por baixo e nem de sobrepor. Sobrepor já está falando a palavra, que é colocar sobre a pedra, mas fica com aquele degrau para poder puxar água com o rodinho, não dá para poder limpar a água que cai fora da cuba. Pelo lado de baixo, na cuba não fica legal se você colocar pelo lado de baixo a cuba, porque fica desprotegida a boca da cuba, por causa que a pedra fica exposta, aí quando você lavar uma panela, alguma coisa do tipo, vai quebrar a esquina. Como a gente pode fazer então para resolver isso? Vamos lá. Então, aqui está uma pedra que eu já cortei. Mas deixa eu dizer para vocês o que fazer antes de a gente cortar, para colocar essa cuba rente. Antes de cortar a pedra, fazer esse buraco aqui, você vai pegar a cuba e vai colocar ela assim. Você vai colocar ela de ponta cabeça sobre a pedra. Vamos imaginar que a pedra aqui ainda não foi cortada, porque ela ainda não é finalizada. Você calcular qual é a medida que você precisa ter aqui. Aqui geralmente eu deixo com 8 centímetros, pode até colocar com menos, ainda vai aquela parte daqui do ressalto, né? Pois a outra parte da pedra da área seca vai morrer aqui em cima, e aqui segue também esse contorno de 5 centímetros, e a outra peça aqui, que é a outra pedra que cai aqui, ou no caso quando é contornada aqui também, aquela parte para poder fazer o rebaixo. Feito a pedra assim, colocado sobre a pedra cuba, você vai então riscar ao redor, aonde você quer a cuba. Então você vai lá, tá riscado, você tirou a cuba do lugar, esse risco aqui é a parte de fora da cuba. Você vai riscar pelo lado de dentro, como eu risquei, já cortei aqui, para você então encaixar a cuba. Então, encaixei a cuba no risco. Como eu falei, você faz um risco. Eu desci aqui a cuba e vou conferir se o risco que eu fiz primeiro com ela de ponta cabeça, se vai bater com ela quando eu inverter, que pode ser que a cuba esteja levemente fora de esquadro, e o risco não seja a mesma coisa quando você emborca ela assim e quando você coloca normal. Você vem aqui, o risco está tudo ok? Se não tiver ok, você apaga o risco, porque o primeiro risco é feito para poder você cortar para encaixar a cuba. Feito assim, confere o risco aqui. Se o risco não bateu, você apaga o primeiro, coloca a cuba, confere as medidas e sai riscando ao redor. Feito isso, você retira a cuba. Aqui está os riscos de onde vai morrer a cuba rente quando desbastar isso aqui, ou seja, quando cortar isso aqui. Esse risco aqui vai ser cortado fora novamente, porque essa cuba precisa descer para ficar rente com o porcelanato, nem por baixo e nem por cima. Vai morrer rente a pedra. Isso aqui é porcelanato. A gente não faz pelo lado de baixo, porque esse lado vermelho vai ficar aparecendo e a cuba também aqui por baixo vai ficar desprotegida, essa quina, e vai bater coisa e vai quebrar. Até de granito, mármore, acontece muito isso. Então a gente vai colocar rente, porque a cuba é que vai aguentar todo o impacto que tiver aqui dentro com panela, faca, alguma coisa do tipo. Agora o próximo passo é fazer esse corte aqui, até descer ele com cuidado com a maquita na diagonal. A maquita, né, a máquina de cortar mármore, né, que a gente chama de maquita, mas maquita é a marca.
Você vai fazer um corte, como eu vou estar fazendo. Daqui a pouco mostro para vocês, passo a passo, para a gente fazer aqui essa cuba, ok? Então vamos lá. Aqui eu já cortei aquela parte do risco, que é o tamanho da cuba, para encaixar ela, para ela ficar rente. Assista o vídeo até o final, que eu vou mostrar para você, como eu estou mostrando aí, passo a passo. Só que aqui fica piriricado, como as pessoas chamam, né? Essa esquininha meio quebrada. Vou dar acabamento com a lixadeira, tá ok? Foi feito, então, o corte aqui. Foi passado o disco aqui, para encaixar, então, a cuba. Só que aí tem esses cantinhos aqui, que não dá para o disco cortar e nem a lixadeira. Então a gente precisa resolver isso, porque ele é bastante... há uma curvatura muito forte, não é muito arredondada. Pois a cuba tem um canto. Tá vendo? Se tentar fazer com o disco, algumas pessoas até conseguem. E é possível cortar, mas é facilmente se você perde a peça. Então foi feito a quina com esse disco na lixadeira. Aí agora eu tenho esse elemento aqui. Depois a gente faz um vídeo falando só sobre as ferramentas de trabalho. Isso aqui eu vou usar para dar acabamento. É indispensável para quem trabalha com mármore, granito e com porcelanato, e até mesmo com construção civil, no caso os pedreiros. Então vamos lá para esse acabamento. Pessoal, quero pedir desculpa para vocês aí no vídeo que a gente estava fazendo. Eu parei na parte de fazer esses cantos. Deixa eu mostrar aqui com essa máquina. Só que a pedra, esse material não é um material muito resistente. Esse porcelanato aqui que estou usando foi um material que o cliente forneceu, sobrou do piso do seu quintal. Ele tem 90 por 90. Pediu para fazer uma piazinha para ele. E nesse processo, a pedra, com um pouco de esforço, ela acabou se quebrando, pois não é um material muito bom para pia. Eu uso aqui do Delta, essa marca aqui eu não me lembro, mas tem outras marcas até melhores do que o Delta. Até hoje nunca tinha acontecido isso de quebrar. Mas o procedimento é aquele mesmo que estava mostrando no vídeo. Ali eu já estava para finalizar. Só faltava dar acabamento nos cantos. Faltava só um canto para poder finalizar, a pedra quebrou. Ok? Mas o que eu vou fazer agora então? Nós vamos fazer o procedimento aqui. Como a pedra não aguenta, né, é um risco fazer ela rebaixada, a gente vai fazer essa aqui de sobrepor. A cuba de sobrepor, ao invés de fazer ela nivelada. Ok? Mas o procedimento está correto na fabricação do outro vídeo que eu estava mostrando para vocês. Ó, o corte está feito. O procedimento é um pouco diferente, porque isso aqui agora não vai ser aquele que eu, como no outro vídeo, que eu fiz um risco aqui por fora para baixar a cuba. A cuba vai ficar em cima da peça. Vai ficar de sobrepor. O que é que muda? Muda porque agora, como a pedra, se eu gastar mais 2 centímetros aqui, além de enfraquecer a pedra, na vibração de esmerilhar aqui, o risco de quebrar é maior. Então a gente diminui aqui o espaço, tá? Do corte. E o reforço que vai pelo lado de baixo, porque vai uma outra pedra por baixo dessa, só que só dá para fazer isso depois, daqui cortado, é mais largo. Porque além dessa pedra vir aqui, o reforço também vai vir até aqui pelo lado de baixo. Quando a gente gasta ela para baixo,
tudo isso aqui seria cortado. Aqui tem quase 2 centímetros de corte. Se eu for cortar aqui, eu vou gastar mais. Então, o risco de quebrar, e nós não queremos quebrar. Ok? Prossigamos com o vídeo. Então, a pia pelo lado de baixo. A preocupação que as pessoas têm, fala assim, pergunta pra gente se a pia de porcelanato é resistente. Claro, não é como granito e mármore, mas ela pode ter uma boa resistência. Como você vai fazer? Se deixar só no porcelanato aqui tá o lado contrário, tá? Ela pode trincar aqui, ou trincar aqui. Até no granito e mármore você vai ver trinca, às vezes dando aqui. Vai depender muito da distância da grapa que a pessoa coloca uma relação a outra, porque tem um vão aberto aqui. Mesmo que tenha uma cuba chumbada, colada, não vai dar resistência. Então, a gente precisa ter um reforço de porcelanato de fora a fora aqui. Outra aqui. E no lugar da grapa, o mais próximo possível da cuba aqui. Se a pia for muito grande, se faz necessário colocar uma outra camada de porcelanato inteira, e não apenas um reforço, mas uma outra pedra igual a essa, vestindo a cuba por aqui, para conseguir ter uma resistência geral. Mas uma cuba de 1,20 m, que geralmente a maioria não passa disso, a parte do rebaixo, não há necessidade. Eu já fiz dezenas de pias, muitas pias mesmo em porcelanato, nunca tem problema de trincar aqui por causa disso, ok? Vamos ver então como vai ficar depois de colocar o reforço aqui embaixo. Ó pessoal, estamos ainda no processo da fabricação da pia, tá ok? Foi feito ali o furo para colocar a torneira. Eu vou colocar aqui a cuba para você ver. De sobrepor, devido à resistência do porcelanato, como eu expliquei para vocês. A gente gostaria de ter chumbado ela, chumbado não, de descer ela para ficar no mesmo nível, para não ficar esse degrau aqui. Mas o porcelanato não dá para riscar essa marca de porcelanato, tá ok? Essa tirinha aqui é onde vai morrer a outra parte, a área seca em cima. Aqui da mesma forma, vai uma cantoneira aqui, ou seja, um quadrado aqui de porcelanato, dando acabamento aqui na frente. Quando tiver pronto eu aviso, ou seja, você recebe o aviso aí no, você que é inscrito. Quem não inscreveu, se inscreva e pode ver lá, tem alguns processos de fabricação mais simples no canal, ok? Tem vídeos maiores lá. E vamos continuar aqui. A gente vai mostrando passo a passo para você. Vou mostrar aqui agora, pelo lado de baixo, como é feito esse reforço, ok? Aí, pelo lado de baixo, um pouquinho antes eu mostrei para vocês, para não ficar só direto no porcelanato. Aqui é um porcelanato mais resistente, da marca Delta, um pouco mais grosso do que o da própria pia, um material mais claro. Quando a base dele é mais clara, ele é mais resistente do que aquele que é mais escuro. Então, sempre escolha porcelanato o mais claro possível aqui, ok? Tem uns que é bem escuro que é resistente, mas a maioria deles são mais claro aqui. Então, eu coloquei largo aqui, passando um pouco para cá, certo? Essa tira aqui a estrutura do porcelanato da pia, para não ter aquele problema de trincar aqui, como eu falei para vocês. Então aqui tem cerca de 13 centímetros aqui, e aqui tem cerca de 11 centímetros aproximadamente essa tira do porcelanato resistente. Quando for colocar ela no local, vai uma mão francesa bem aqui, ou uma grapa. Eu uso mão francesa geralmente. Aqui é as costas, ao lado que vai para a parede, então vai chumbado na parede, quando colocar ela no local certo. Então vai aqui um metalão aqui, metalão, que vai passar para a parte da frente, dos dois lados. Eu coloco um PU
que cola bastante, tanto na ferragem como na pia. Então ele vai travar isso aqui de fora a fora. O espaço aqui é curto, que é de 50 centímetros, não vai quebrar por causa desse reforço. E essa mão francesa, ela vai colada, partindo daqui, vai até chegar aqui, lá no local. Então não corre o risco de quebrar para lá, porque aqui está resistente e ainda vai ter um reforço aqui também, certo? Desse lado daqui, onde vai aquela parte do rebaixo, pelo lado de cima da pia ainda tem outro reforço. E ela não vai trincar aqui na emenda desse reforço, porque a própria ferragem trava aqui, passando, colando lá no local, ok? Então não corre risco de quebrar. Prosseguindo então. Olá pessoal, olha como é que está a nossa pia, bem adiantada, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque agora as outras peças que eu vou estar fabricando, elas vão ser anexadas a essa no local da instalação, ok? Então foi o processo da fabricação dessa primeira parte até aqui, que é a parte mais complexa. As demais são mais simples, ok? No próximo vídeo, que vai ser colocado também aí no canal, eu posso estar fazendo um outro vídeo para você estar vendo. Quem conseguir fazer essa peça até aqui, consegue fazer as demais. Mas, no entanto, eu vou estar facilitando para algumas pessoas que são iniciantes. Essa peça aqui é colocada uma outra tira aqui depois, tá bom? Do mesmo porcelanato, mas é na sequência. Aqui vai a torneira. A gente aconselha você não colocar a torneira aqui, a não ser que seja uma torneira pequena. Se for aquela torneira de pia gourmet, aquela grande, não coloque aqui porque ela fica balançando. Porque a estrutura metálica, ainda que vai uma chapinha por baixo que acompanha, lá não dá firmeza não, ok? Então é isso aí, compartilhe vídeo, se inscreva no canal. Trabalhamos com pia, nicho, bancada, lavatório, papeleira, tudo em porcelanato, ok? Se inscreva, compartilhe, curta, comente. Diz aí o que vocês gostariam que a gente fizesse, qual um outro tipo de vídeo. Depois a gente vai estar fazendo também com outro porcelanato, como rebaixar aqui, com outro tipo de cuba também, tá ok? Enfim, aí no canal tem centenas de vídeos para você estar compartilhando, se inscrevendo e comentando também. Ailton Porcelanataria, o WhatsApp é 15 99649 2517. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.